Olá! No processo de escolha entre um candidato ou outro, a gente procura por pontos e políticas que são importantes e indispensáveis na nossa vida. Muitas mulheres, por exemplo, procuram no plano de governo de um candidato como serão tratadas as questões pertinentes ao interesse feminino. O mesmo acontece com a população negra. Outros pontos essenciais também são analisados, como a saúde, a economia. No Pra Você Ver de hoje, acompanhamos reportagens que mostram essa diversidade de opiniões e prioridades. Segundo pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, a intenção de votar em candidatas mulheres cresceu no Brasil. Isso pode fazer a diferença nestas eleições. Outra informação interessante é que, pela primeira vez, em números absolutos, as mulheres são maioria do número de eleitores. Elas representam 74 milhões de votos contra 68 milhões de homens. As mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro. Além de maioria, elas apresentam outra característica que vem se repetindo nas eleições. Tem uma tendência maior de definir o voto nos últimos momentos. A senhora já sabe em quem vai votar para presidente? Na verdade, não. Ainda não. Não. Ainda não escolhi, não decidi, não. De acordo com dados do Ibope e Datafolha, as mulheres representam 60% dos votos indecisos nas pesquisas de intenção de voto. Para Jacira Mello, diretora do Instituto Patrícia Galvão, que tem feito uma série de análises em relação à questão de gênero nas eleições presidenciais 2014, o eleitorado feminino leva mais tempo para definir o voto porque observa com maior rigor as propostas dos candidatos. Nós, mulheres, somos as principais usuárias de serviços públicos, creche, escola, saúde, os diversos serviços públicos. Então, as mulheres estão mais equipadas e mais críticas. As eleições presidenciais deste ano também têm mostrado um crescimento da intenção de voto em candidatas mulheres. Na eleição de 2010, o índice era de 60% e neste ano passou para 69%, que em números absolutos representa cerca de 13 milhões a mais de pessoas que passaram a declarar intenção de votar numa mulher. As mulheres na política têm melhores atributos que os homens. Por quê? As pessoas, isso é uma percepção, que elas são mais honestas, que elas trabalham e que elas cumprem a palavra que colocam. Porque os homens só estão enchendo o bolso de dinheiro. Então é importante apostar nas mulheres? Com certeza. Vamos apostar. Eu acho que as mulheres têm muito mais força, eu acho que elas são muito mais batalhadoras, eu acho que vai mudar em todo sentido. A socióloga alerta que, apesar das mulheres fazerem parte de um segmento importante da sociedade brasileira, representando mais da metade do eleitorado, as políticas públicas na questão de gênero ainda não têm tido destaque nas campanhas eleitorais. Em certos setores da campanha, por exemplo, sobretudo os religiosos, o debate é um debate profundamente regressivo e reacionário, que é a questão, por exemplo, da legalização do aborto. Aí na mídia aparece como um escândalo, com um foco de uma mulher que tenha morrido por consequência de um aborto clandestino ou de prisão de médicos chamados de aborteiros. Então, esse oportunismo com relação a essa questão na mídia é transferida para a campanha. As mulheres anseiam por propostas concretas e que têm a ver com a vida real e concreta das pessoas, seja no transporte público, seja na saúde, na educação. E quando nós falamos de educação, nós estamos falando de educação para a própria mulher, que hoje já representa 48% da força de trabalho desse país, na educação em tempo integral para os jovens e adolescentes e educação para as crianças. Agora vamos falar sobre a população negra. Pela primeira vez, os negros representam mais da metade do eleitorado brasileiro. Só que essa parcela majoritária da sociedade ainda não se sente contemplada pelas políticas públicas sociais. Os eleitores que se autodeclaram negros no Brasil já passam de 78 milhões e meio contra 62 milhões e 800 mil de eleitores brancos. Isso representa quase 16 milhões a mais. Esses dados fazem parte das análises
Gênero e raça nas eleições presidenciais de 2014, a força do voto de mulheres e negros, realizadas pelo Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Data Popular, Ibope e Datafolha. O eleitorado negro tem uma visão mais precisa com relação a políticas sociais e políticas, vamos dizer assim, não tanto para o futuro, mas que aconteceram no passado, nesses últimos 10 anos, que foi efetivamente uma emergência de política racial muito mais incisiva. Em relação ao comportamento eleitoral dos negros, o Instituto Patrícia Galvão constatou uma preferência pela candidata à reeleição do PT, Dilma Rousseff, com 35% das intenções de voto. Marina Silva, do PSB, tem 25% e Aécio Neves, do PSDB, aparece com 8%. Os eleitores negros declaram uma preferência maior pela Dilma, pela candidata atual, né? Já quando a gente olha para os brancos, tem uma disputa mais acirrada entre a Dilma e a Marina. Então tem um comportamento aí que está ligado à preferência de uma candidata a outra, que mostra uma diferença grande entre eleitores negros e brancos. Nos últimos 12 anos, a população negra conquistou avanços importantes, como a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, além da aprovação da Lei de Cotas Raciais nas universidades federais e no Serviço Público Federal. Para Dorival Vieira, fundador da Afropress, agência de notícias que trata temas de interesse da população negra, é fundamental que os candidatos apresentem propostas para diminuir a desigualdade socioeconômica dos negros. Apesar de representarmos e de sermos a maioria da população, nós não estamos subrepresentados na universidade, nas escolas, no mercado de trabalho, no parlamento. No momento em que um candidato a presidente da República apresentar uma proposta que contemple essas demandas, bom, nós estaremos avançando para enfrentar aquele que é o gerador de todos os outros problemas que nós temos no Brasil. O problema da desigualdade, o absurdo, o abismo da desigualdade social. Fica difícil acreditar que os novos candidatos que estão chegando e os velhos, principalmente, vão fazer alguma coisa por essa parcela da população, que não é uma parcela mínima, há de se convir, é uma parcela bem grande. A baixa representatividade de negros, índios, jovens e mulheres nesta disputa eleitoral foi apontada em pesquisa. O que isso significa? Você confere no próximo bloco.